Olá pessoas, beleza? Meu nome é Júlio César, eu sou o Nerd da Química e bem-vindos a mais um incrível e maravilhoso vídeo deste incrível e maravilhoso canal, que já é o maior canal de experimentos de química de todo o lindo e maravilhoso e perfeito e lindo e gostoso estado do Espírito Santo. Eu sou muito patriota com o meu estado maravilhoso. Hoje nós vamos fazer uma experiência química muito incrível porque essa experiência é inédita no mundo. É uma experiência que envolve radicais livres coloridos. E hoje nós vamos fazer um arco-íris de radicais livres, ou seja, nós vamos produzir um radical livre para cada uma das 7 cores do arco-íris. Então, em primeiro lugar, para podermos entender essa experiência, nós temos que saber o que é exatamente um radical livre. Basicamente, um radical livre ele é uma estrutura molecular que tem uma ligação faltando, tipo assim, uma molécula, um átomo, um grupo de átomos que possui um octeto incompleto. Por exemplo, em suas ligações ele não completou todas as valências necessárias para poder se estabilizar com os 8 elétrons. Por exemplo, aqui nós temos o grupo CH3, que é o grupo metila. Ele é um carbono ligado a 3 hidrogênios. Porém, o carbono precisa fazer 4 ligações. E como ele está ligado a 3 hidrogênios, a 4ª ligação está faltando se completar. Se você olhar pela regra do octeto, esse carbono desse CH3 ele está com 7 elétrons na camada de valência, formando 3 ligações e mais uma valência que está faltando completar. Com isso, ele está com o octeto incompleto, o que torna ele uma espécie química muito instável, que tem uma duração muito curta e que procura desesperadamente completar essa valência que está faltando. Ele geralmente vai se ligar a outro grupo metila, formando uma molécula de etano, como vocês podem ver aqui. Então, o radical metila ele tem uma existência muito curta, ele dura apenas por uma fração de segundo antes de se decompor. Mas nós podemos preparar alguns outros radicais livres que têm uma duração um pouco maior. E o mais incrível é que esses radicais que nós vamos preparar nessa experiência, eles são todos coloridos. Cada um tem uma cor bem particular e com isso nós podemos fazer aqui um radical livre de cada cor das 7 cores do arco-íris. Essa é uma experiência inédita no mundo, nunca ninguém fez e nós vamos realizá-la agora. Então vamos à nossa extraordinária experiência. E nós iremos começar essa experiência pelo composto de cor vermelha, o radical livre vermelho. Essa é uma experiência que já foi feita neste canal, semelhante àquela experiência chamada semáforo químico. Aqui nós temos um corante chamado índigo carmim. Nós adicionamos ele em uma solução de glicose e em seguida nós adicionamos uma solução concentrada de hidróxido de sódio, uma base forte. Em meio básico, o índigo carmim muda sua cor para verde, mas esse meio básico também favorece uma outra reação química. A glicose em meio básico se torna um forte agente redutor e começa a reduzir o corante índigo carmim até sua forma leuco-amarela. Porém, no meio do caminho existe uma forma vermelha que é um radical livre. Ou seja, o índigo carmim recebe 2 elétrons, o primeiro elétron transforma ele no radical livre vermelho e o segundo elétron vai transformar na forma reduzida. Esse radical vermelho ele consegue persistir em solução por um tempo suficiente para que ele seja visível. Olha só que bacana. Temos aqui o primeiro composto deste arco-íris, o radical vermelho. E agora nós iremos produzir o radical laranja. Este é um composto muito bem conhecido dos químicos e um dos radicais livres mais estáveis conhecidos. Na verdade, ele é um composto químico até bem comum e inclusive um poluente atmosférico. Nós vamos preparar esse composto reagindo ácido nítrico concentrado com um metal, como por exemplo cobre. E aí nós podemos ver a formação desse gás de cor alaranjada, que é um radical livre bem comum chamado dióxido de nitrogênio, um dos famosos poluentes responsáveis pela chuva ácida. Como o cobre reagiu muito devagar, eu resolvi adicionar um outro metal, neste caso o ferro, que ele é bem mais reativo do que o cobre, e então ele reage com ácido formando muito mais gás NO2. O dióxido de nitrogênio não é realmente laranja, na verdade sua cor é um castanho avermelhado, porém para os fins dessa experiência nós podemos considerar essa cor como laranja. Olha só que coisa incrível, nosso radical livre de cor laranja. E agora nós vamos partir para a síntese do nosso radical livre amarelo, que também é outro composto bem conhecido dos químicos e também um radical livre bastante estável. Nós começamos colocando um pouco do sal clorato de potássio, KClO3, em um tubo de ensaio bem seco. Em seguida nós adicionamos uma solução de ácido sulfúrico a 50% sobre esse sal. Nós podemos ver que após algum tempo nós podemos observar essa cor amarela surgindo na solução. Essa substância formada é o dióxido de cloro, que é um gás amarelo, também um radical livre. Ele se forma a partir da decomposição química do ácido clórico formado na reação de dupla troca entre o ácido sulfúrico e o clorato de potássio, e ele é um gás amarelo bastante solúvel em água. Então nós temos aqui uma solução do gás dióxido de cloro em água, que é o nosso radical livre amarelo. E agora nós vamos preparar o nosso radical livre verde, que eu já apresentei em um short separado. E esse produto interessante é formado pela reação química entre a naftalina e o sódio metálico. Primeiro nós colocamos aqui nesse tubo de ensaio um pouco de naftalina, que é formada por um hidrocarboneto aromático chamado naftaleno. Nós dissolvemos a naftalina nesse líquido chamado fenilamina, também conhecido como anilina. Eu usei a fenilamina nessa experiência porque ela é o único solvente líquido que eu possuo que não reage com sódio metálico. Então nós aquecemos essa mistura e durante esse processo
processo, a naftalina se dissolve e o sódio metálico doa um elétron para as moléculas de naftaleno, reduzindo elas aos íons radicais chamados naftaleto. E assim nós obtemos uma solução do sal radical livre naftaleto de sódio dissolvido em fenilamina. E assim nós temos aqui o nosso radical livre verde preparado. E agora, na nossa próxima etapa da experiência, nós vamos produzir o radical livre azul, que já é uma experiência clássica neste canal, que foi pioneiro em produzi-la no mundo inteiro. Esta é a reação química entre a dipirona e o hipoclorito de sódio. Nós colocamos uma certa quantidade do medicamento dipirona em um frasco contendo água e em seguida nós adicionamos a água sanitária, o hipoclorito de sódio, e imediatamente nós podemos notar essa cor azul intensa formada na solução. Isso ocorre devido a uma reação de óxido-redução entre a dipirona e a água sanitária. Primeiro, a molécula de dipirona é oxidada a um composto chamado monometilaminoperina, também conhecido pela sigla MAP, e em seguida, vários outros processos de oxidação acontecem e oxidam o MAP a um composto dicatiônico, que tem duas cargas positivas. Esse íon positivo do MAP se recombina com a molécula de MAP neutro, ocorre uma transferência de elétrons e se forma esse radical livre que existe em equilíbrio na solução e por isso ele pode ser mantido por alguns segundos até 1 minuto. Então nós vimos até agora 5 radicais livres, cada um que possui uma cor bem marcante, bem característica, que corresponde a algumas das cores do arco-íris. Mas vocês devem estar se perguntando por que eu interrompi essa parte do vídeo da experiência agora. Bem, os outros 2 radicais livres, que são o radical livre de cor azul e o violeta, eu não consegui sintetizar, eu não consegui fazer. No caso do radical livre de cor anil, na verdade eu não preparei ele, eu tenho ele já pronto. Ele é essa substância aqui, ó. Isso aqui é aquele famoso anil de lavar roupas, para branquear roupas. Ele é feito contendo, entre outras substâncias, um mineral chamado lazurita, no caso uma versão sintética, que ele contém em sua estrutura um íon negativo que é um radical livre, o íon radical trisulfanileto, que ele fica estabilizado, preso dentro da estrutura cristalina desse composto. Então aqui nós temos essa substância que contém um radical livre de cor azul anil, que corresponde ao anil que nós vamos utilizar nesse arco-íris de radicais livres. Então eu não sintetizei ele porque eu já tenho ele pronto. Eu vou mostrar aqui essa substância, olha só que bacana. Então eu vou colocar esse composto, que é o anil de lavar roupas, dentro de um pequeno vidro de relógio. Nós podemos ver aqui que ele tem essa cor anil clara. Essa cor se deve ao íon radical trisulfanileto que está presente na estrutura cristalina desse pigmento. Olha só que legal. No caso do radical livre violeta, eu não consegui sintetizar ele com os meus materiais. Eu tinha os materiais aqui na minha casa, porém, infelizmente, por causa da falta de estrutura, por causa das dificuldades que eu estou passando hoje, nesse momento eu não consegui realizar essa síntese, que ela exige algumas condições um pouco complicadas. Então eu tinha os materiais, eu acabei gastando todo o meu bisulfito de sódio, que é um dos reagentes, para fazer essa substância e não consegui obter sucesso em fazer o radical livre violeta. Mas não se preocupem, porque nós vamos mostrar aqui ainda a síntese desse radical livre violeta, porque um amigo meu, o professor Hugo Moraes, lá de Recife, em Pernambuco, que ele é um youtuber de um canal muito bom de química chamado Ciência Chave, ele fez essa experiência para mim, porque eu acabei comentando no meu grupo do WhatsApp que eu tenho alguns youtubers de química que eu não consegui realizar essa experiência, então ele se ofereceu para fazer para mim e ele conseguiu preparar o sal de Fremy, que é o nosso radical livre violeta, que ele é bem bonito também. Então por isso eu vou mostrar aqui a síntese que o professor Hugo fez e aproveitar também para divulgar o canal do professor Hugo, que é o canal Ciência Chave. É um canal muito bom que eu super recomendo para vocês assistirem também. Então, para não me enrolar muito, vamos à parte da síntese do radical livre violeta, que foi feito pelo professor Hugo do canal Ciência Chave. E agora vamos à síntese sal de Fremy, que é o nosso radical livre violeta. Aqui nós temos uma contribuição do professor Hugo Moraes do canal Química Chave. Para fazer essa substância, nós reagimos o nitrito de sódio com o bisulfito de sódio. Após esses 2 reagentes serem adicionados, é adicionado um pouco de ácido acético nessa solução para poder acidular e poder fazer a reação química acontecer. E essa reação produz um composto chamado hidroxilamino disulfonato de sódio, que não é um radical livre e é incolor. Toda essa reação é conduzida a baixas temperaturas, sempre abaixo de 5 graus centígrados, perto de 0 graus, porque essa reação química é muito sensível e qualquer aumento de temperatura ou excesso de reagente pode atrapalhar a formação do radical. Agora, finalmente, nós adicionamos um agente oxidante a essa mistura, que no caso é o sal permanganato de potássio. Ele irá reagir produzindo o nosso radical livre violeta, que é o composto chamado nitroso de sulfonato de sódio. Uma coisa interessante é que o nosso oxidante ele também é um composto roxo, assim como o radical. Aqui nós podemos ver a cor violeta surgindo, a cor do radical livre formado. Essa cor não é o do agente oxidante, que é o permanganato de potássio, porque ele é um tom de roxo mais avermelhado, enquanto esse aqui é mais azulado. Olha só que interessante. Nós temos aqui o nosso sal de Fremy, nitroso de sulfonato de sódio, o nosso radical livre violeta, já pronto, já preparado.
uma linda contribuição do canal Química Chave para o meu canal, O Nerd da Química. E aqui nessa foto nós temos todos os nossos radicais livres coloridos, nosso arco-íris de radicais livres. Então esses são nossos incríveis radicais livres coloridos que nós podemos usar nessa experiência para fazer um radical livre de cada cor e assim obtemos um arco-íris de radicais livres. Então espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. Inscreva-se neste canal, acesse também o meu site, que também se chama Nerd da Química, minha página do Facebook, que também se chama Nerd da Química, também o meu perfil no TikTok, que eu vou deixar aqui o link na descrição. Muito obrigado por tudo, pela atenção de vocês e valeu!